Fala galera do canal Growth Experts, e o vídeo de hoje é o mais aguardado. Quero perder gordura, quero baixar meu percentual. Tô fazendo dieta, mas não consigo perder gordura, né? Tô fazendo dieta, não consigo, quebrando a cabeça sozinho. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir os vilões do que você não consegue emagrecer e secar. E a gente tá aqui com o Leandrão, nutricionista. E hoje eu vou te encher de perguntas aqui que a galera sempre me manda pra gente de fato botar o melhor shape da vida a partir desse vídeo. Então eu quero simples, objetivo e rápido. Cara, uma coisa que eu escuto direto no consultório são pessoas que falam que comem bem e não conseguem emagrecer, né? Faço dieta, mas não consigo ver resultado. E quando eu vou ver na prática, as pessoas erram tanto, ou com coisas óbvias, né? Mas aí normalmente a pessoa já sabe, mas a grande maioria não percebe onde tá errando, né? É justamente isso que a gente veio mostrar pra vocês. Tô fazendo certinho, eu não sei aonde que tá acontecendo. Só que ela dá aquelas beliscadas no meio do dia. E eu quero descobrir já no começo. Por exemplo, fiz uma salada, como que eu devo temperar ela? Porque eu sei que o azeite, se consumido em muito excesso, pode atrapalhar, não pode? Exato, óleos no geral, né? Porque assim, a gente na nutrição tem uma coisa que a gente chama de calorias invisíveis, né? Que são coisas que a gente adiciona na nossa dieta de alguma forma e aumentam muito o aporte calórico daquela refeição sem a gente perceber, né? Por isso que são invisíveis. E o azeite é uma delas, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala que tá fazendo dieta, chega à noite, come só salada e proteína, só que ela rega a salada no azeite, né? Deixando bem claro, azeite é extremamente saudável, tá? Só que é muito calórico, justamente por ser uma fonte de gordura. Então, por exemplo, cada grama, né, de azeite tem 9 calorias. Você coloca uma colher de sopa, vai ter mais de 100. Equivale quase a um sonho de valsa em calorias, né? Então, assim, você vai colocar ali e isso, uma colher de sopa não é muito não, tá? É pouco. Tem gente que coloca muito mais, e ainda coloca um queijinho ralado por cima. Então, às vezes a pessoa tá comendo uma salada com, sei lá, 200, 300 calorias. Coisa que, às vezes, 100 gramas de arroz não daria nem metade. Entendeu? Então ela tá tirando arroz, mas tá comendo mais calorias do que se tivesse. Exatamente. E assim, não é difícil não, mas isso acontece muito. E só pra galera entender, pra gente conseguir perder gordura, a gente precisa estar gastando mais calorias do que a gente consome. Exato, que é o que a gente chama de déficit calórico. Qual que é o grande porém? Às vezes as pessoas estão consumindo mais e aí não conseguem, até ganhar peso. E é até difícil a pessoa compensar esse consumo com o treino, porque, pô, você vai fazer 1 hora de cardio ali, vai queimar o quê? 300, 400 calorias? Em uma banhada de azeite ali já pegou 1 hora de cardio, né? Então, só para você começar a ter uma noção a respeito disso. Outro ponto que a gente tem que salientar é o carboidrato, ele atrapalha mesmo? Tipo assim, não posso comer carboidrato para emagrecer? De forma alguma, o carboidrato é um grande aliado no processo de emagrecimento, né? Porque sem carboidrato você não tem energia. Se você não tem energia, você não treina bem. E aí você vai ter uma redução drástica do seu gasto de calorias, né? Porque seu treino não vai render. Você provavelmente vai ter que mobilizar mais proteína para produzir energia, né? O que pode gerar também maior perda de massa muscular, e aí você vai ter todo um cenário desfavorável para emagrecer com qualidade, né? Que é preservando ou até ganhando massa muscular. E quais são os outros alimentos que você repara que os seus pacientes falam para você e aí você descobre o erro tá nesse alimento aqui? Por exemplo, como que você deve fritar, por exemplo, o seu frango? Entra na mesma questão... Não tem air fryer. Entra na mesma questão das calorias invisíveis, né? Você pode usar um óleo vegetal, seja um óleo de soja, um óleo de girassol, eles não são vilões. O problema é o excesso, porque muitas vezes a pessoa vai fazer um bife ali quase que em imersão, né? Então, você até pode usar assim o óleo de soja mesmo, tá? Não tem problema nenhum, contanto que seja em pequena quantidade, só para você untar a frigideira ali e não deixar grudando. Então o segredo é untar, né? Exatamente, untar. Se você quiser até ter um spray de óleo de coco na Growth, né? Que você pode usar só o spray ali, vai ter uma densidade calórica extremamente baixa e você não vai ter o problema de grudar na frigideira. E você põe só um pouquinho, já é o suficiente. E aquilo dura o quê? Uns 2 meses, né? Custa dura 2. Não tô nem fazendo publi, tá, gente? Porque realmente ajuda bastante isso. E outra coisa que eu queria perguntar, igual eu te falei, alguns alimentos, tem alguma fruta que se você come muito também, as frutas mais calóricas, comenta pra galera, as frutas mais calóricas. Eu não gosto de colocar frutas nesse tipo de assunto, porque fruta nenhuma é vilã de saúde ou processo de emagrecimento, tá? Só que, querendo ou não, frutas têm calorias. Então, por exemplo, você vai pegar ali 100 gramas de banana, vai ter mais que o dobro de calorias do que 100 gramas de morango, por exemplo, né? Então, você pode comer, elas não são vilões, só que tem que contabilizar na dieta. Era isso que eu queria perguntar, exatamente isso. Claro que é um ótimo alimento as frutas, mas às vezes num processo de emagrecimento é melhor você escolher algumas que você pode consumir até mais calorias, vai te saciar mais do que uma banana, por exemplo. Por exemplo, você está no processo de emagrecimento, você está com uma alimentação energética, né? Você está sentindo um pouco mais de fome, às vezes trocar uma banana por um melão vai te permitir comer muito mais, né? Porque 80 gramas de banana equivale a mais de 200 de melão. Então é isso que a galera começa a entender, porque densidade calórica.
essa densidade calórica e descobrir de fato as calorias dos alimentos é libertador. É muito, muito. E não o contrário, né? Como muitos Exato. acreditam. E quais outros alimentos assim que você considera que é um vilão ali na alimentação? Eu não vou colocar um alimento, eu vou colocar um hábito, tá? Na nutrição existe até um termo que chama beliscamento. É um nome meio engraçado, né? Mas acontece de fato. Então, quando a pessoa está no processo de emagrecimento, ela começa a sentir fome. E se ela tem fome, ela fica ansiosa, ela quer comer, né? Só que se a pessoa está com fome, está estressada, está ansiosa, você acha que ela vai comer uma uva ou uma bolachinha? Bolachinha. Exatamente. Só que nessas de bolachinha, né, uma bolacha de sal ali, ela vai pegar 4, 5, não vai fazer nada para a fome dela, só que ela está consumindo mais calorias que um pão francês. Né? Então isso faz a pessoa perder completamente a noção do quanto ela está consumindo ao longo do dia. E você vai somando isso algumas vezes no dia e no fim da semana, isso pesa muito no saldo energético. Então, só pra gente finalizar o vídeo, eu quero algumas dicas pra se sentir mais saciado e conseguir manter a dieta de fato. Então, alguns alimentos que você considera bom pra ter ali no seu prato de comida, que de fato vai me ajudar a ter mais saciedade por mais tempo. Primeira dica é comer apenas nas refeições, para você evitar o beliscamento. Né? Então, assim, converse com o seu nutricionista para você conseguir estabelecer quais melhores refeições e quantas você vai fazer ao longo do dia para conseguir distribuir melhor esse momento de consumo alimentar. Segunda dica é priorizar a densidade calórica baixa dos alimentos, né? Então, por exemplo, usar talvez um melão, uma melancia em vez de uma banana, mas se você quiser banana você também pode, está deixando bem claro. Você priorizar fibra na sua dieta, né? Porque a fibra retarda a digestão, então você fica saciado por mais tempo. Então, no café da manhã, colocar um pouco de aveia, no almoço, colocar legumes e verduras, né? E uma dica bônus que eu gosto bastante de passar para meus pacientes é usar batata em vez do arroz. Top. Porque a batata tem menos da metade das calorias que o arroz. Então, ao invés de comer 100 gramas de arroz, né, você pode comer mais de 200 de batata. E isso volumiza muito mais no prato. Né? Ah, Lê, mas é a mesma quantidade de calorias. Sim, só que você vai estar comendo mais para a mesma quantidade. Então, você vai ficar mais saciado. Dicas extremamente valiosas aqui para vocês. E você precisa fazer o que agora? Comentar, dar mais sugestões de vídeo para você de fato aprender de graça aqui no canal da Growth Experts. E para seguir a gente também nas redes sociais, @FemendesYT. Leandro, com 2 no final, _ Nascimento. É isso aí, se inscreve, comenta e tamo junto.